Shalom, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar um pouquinho a respeito de um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28. É o versículo 28, 29 e 30, a gente não vai ler, como sempre, né? Para remir o nosso tempo, mas eu recomendo que antes de prosseguir você leia o texto para compreender o conteúdo dele enquanto nós estudamos. Bom, esse texto ele começa dizendo vinde a mim. É um texto super conhecido, né? Clássico do Evangelho, o Senhor Jesus convidando, chamando. E uma coisa que eu acho interessante nesse texto é que ele não está reproduzido em nenhum outro evangelho. Então, a gente deve pensar o que representa o Evangelho de Mateus para que ele tenha esse texto. A gente sabe que o Evangelho de Mateus representa o Senhor Jesus em sua característica, em sua personalidade, rei. Né? Nós sabemos que o Senhor Jesus ele tem 4 faces, né? Rei, servo, homem e Deus. E em Mateus, no Evangelho escrito por Mateus, apresenta a face rei do Senhor Jesus. Então, o rei nos chama, que é algo muito interessante. O rei está nos convidando e diz, vinde a mim, todos. Então, quem é para vir? Todos. O Senhor Jesus não rejeita ninguém. Não há rejeição neste convite, muito ao contrário, há aceitação. O Senhor Jesus chama a todos, homens, mulheres, jovens, crianças, do jeito que está, não faz condição nenhuma, ele apenas convida. E aí ele fala, todos os que estáis cansados. Quando a gente chega aqui no verbo estar, a gente entende o seguinte, o verbo estar é um verbo de transição, é um verbo conhecido como verbo transitivo. Estar não significa ser. E isso é muito bacana, porque o Senhor Jesus, ele nos olha como nós somos e não como nós estamos. Ele não coloca rótulos sobre nós. Ele diz, você está assim, mas você não é assim. Eu sei como você é. Isso é lindo, né? Então o Senhor Jesus, ele nos chama como estamos, e ele diz, né, nesse verbo estar, que a condição que nós estamos vivendo é passageira, é transitória, que dura um pouco, mas não vai durar para sempre. Já o verbo ser é um verbo que traz um predicado, traz uma característica para nós. E o que nós somos? O Senhor Jesus diz que nós somos a luz do mundo, que nele nós somos filhos de Deus, que nele nós somos salvos. Então é muito melhor ser o que Jesus diz que nós somos do que estar como estamos. E para a gente ser o que Jesus diz que nós somos, nós precisamos aceitar o convite dele. Amém? E aí ele prossegue. Vocês que estão cansados. Né? O que é cansaço? Cansaço é um esforço físico exagerado, mas também é um esforço mental. Existem pessoas que estão cansadas porque estão enfermas. A gente sabe, por exemplo, que há algumas enfermidades, elas deixam o corpo da pessoa cansada, ainda que ela não tenha realizado nenhum tipo de exercício. Né? E aí o Senhor Jesus fala, você está cansado? Mas não vai ficar assim, eu tenho uma proposta para você. E ele chama mais um grupo de pessoas. E eu creio que todos nós nos encaixamos ou em um ou em outro grupo. Tem os cansados e há, né, os sobrecarregados. Sobrecarregado significa carregado além da conta. Então, vamos voltar. Carregado a gente vai estar. Ter uma carga, nós sempre teremos. O Senhor Jesus, ele fala lá em Lucas que cada um deve pegar a sua cruz e segui-lo, ou seja, então há algo que nós devemos carregar, mas ele está dizendo que nós não devemos carregar além da conta. E hoje em dia a gente conhece muita gente falando que não dá conta. Agora, o que eu acho mais lindo é que quando ele fala desse verbo estar, né,
e ele fala que é passageiro, né? Porque estar é transitivo, é transitório. Eu me lembro de passagem. E a Bíblia ela está recheada de situações de passagem, como por exemplo, quando o povo passou pelo mar, quando o povo passou pelo Rio Jordão, o Senhor estava com ele e dizendo: isso é passageiro, estou te levando de um ponto ao outro. Então, quando nós estamos em passagem de um ponto ao outro. Há uma proposta de evolução aí. E o Senhor Jesus, ele apresenta esse texto aqui do convite, né, com um objetivo que é ser aliviado. Olha, vocês todos que estão, mas não são, cansados e sobrecarregados, vem aqui, que eu vou aliviá-los. E aliviar é diminuir o peso, né? É diminuir a fadiga, a enfermidade, o problema, a dor, a angústia. É retirar este peso e colocar uma outra coisa, né? Porque no versículo 29, o Senhor Jesus apresenta uma segunda fase deste convite. A primeira fase é: vem aqui que eu vou te aliviar. Tá falando para todo mundo. E muitas pessoas vão para a igreja e recebem só essa primeira fase. Quando recebe o alívio, fala: tchau, Jesus! Shalom aí, Jesus! E não volta nunca mais. Mas para nós termos compromisso, intimidade com o Senhor Jesus, ele apresenta esse versículo 29. Tomai, que aí já é um imperativo, né? Tomai sobre vós o meu jugo. E a gente sabe muito bem que jugo é uma canga, onde dois animais são colocados. Jugo não é algo que um animal carrega sozinho. Há sempre uma parceria. O que Jesus está falando aqui? Jesus está falando: vem fazer uma parceria comigo. Vem fazer uma sociedade comigo, vem andar comigo. Eu não quero você andando sozinho, sozinho você só se arrebenta. Vem andar comigo. Ele está chamando para um compromisso com ele, com uma aliança. Porque jugo, a gente usa muito essa palavra jugo quando fala a respeito de jugo desigual em relacionamento. Então, o Senhor Jesus, quando apresenta um jugo para você e para mim, é como se ele estivesse apresentando uma aliança. Venha se aliançar comigo. E não é só fazer aliança, e aprendei. Aprender é saber o que ele fala, é saber quem é ele, é saber qual é a vontade dele. Por que é para aprender? Porque eu sou manso e humilde. E é muito interessante que manso é o contrário de rebelde, né? O rebelde, ele fala: eu não quero, você está me convidando, mas eu não quero ir. E o Senhor Jesus está dizendo: aprenda. Quando eu estiver te chamando, não seja rebelde, venha. E depois ele fala: e humilde, que é uma outra característica do Senhor Jesus. Humilde é o contrário de arrogante. O arrogante, ele fala: eu não preciso. Você está me oferecendo, você está me convidando, mas eu não preciso. E aí o Senhor Jesus está dizendo: precisa sim. Você precisa. Sem mim, nada podeis fazer. Porque eu sou manso, eu sou humilde de coração. Olha só, está falando da alma. No texto seguinte, achareis descanso para a vossa alma, está realmente falando do coração. Realmente está falando do interior. Não está falando do espírito, não está falando do teu corpo físico. Está dizendo: achareis, encontrareis descanso. Descanso é o quê? A recompensa. A recompensa pela obediência de ter vindo, de ter aceito o convite. A palavra do nosso Deus diz que ele é galardoador, ou seja, presenteador daqueles que o buscam. Então, quando nós aceitamos o convite, vamos buscá-lo, vamos até ele, nós recebemos descanso na alma e recebemos esse bálsamo
que é um remédio que o Senhor coloca na alma, coloca no coração. O coração, essa bomba que distribui sangue para o nosso corpo todo. Então a gente está recebendo do Senhor Jesus esse bálsamo que cura todo o nosso corpo quando ele entra no nosso coração. E aí ele explica, por quê? Por que eu estou convidando? Porque você está carregando, você está cansado, está carregando aí um fardo pesado, sendo que é necessário que se carregue um fardo, mas não esse que você está carregando. Ele fala, o meu fardo, o fardo que eu vou entregar para você, eu vou trocar, eu vou pegar o seu e vou te entregar o meu. Você vai carregar alguma coisa, você não vai ficar assim, assistindo Netflix, não. Mas ele vai te entregar um fardo que é suave, que é leve e que vai fazer a diferença na sua vida. Vai fazer uma cura sobre a sua vida. Então hoje é o dia de nós aceitarmos o convite do Senhor, porque eu comecei falando que estar é uma passagem, estar é um momento de transição. E quando nós estamos em passagem, por exemplo, lá em Êxodo, né, quando o mar vai se abrir e o povo está passando pelo mar, o Senhor fala assim, hoje farei maravilhas no vosso meio. Hoje eu vou derramar poder sobre vocês. Hoje vocês vão ver que esse inimigo que está perseguindo vocês, vocês nunca mais vão encontrar com ele. Então o Senhor vai fazer algo sobrenatural quando nós aceitarmos o convite para deixarmos de estar e passarmos a ser. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus, receba essa cura no teu coração, receba esse bálsamo no seu coração para haver transformação sobre a sua vida em nome de Jesus.